Olá, amigos. Graças a Deus. A gente está aqui hoje, nessa noite do dia 3 de 4 de 2017, trazendo um tema, né, para a gente fazer alguns comentários muito sucintos e convido a todos, né, para quem quiser participar, pelo menos ouvir, como vai ficar gravado, se quiser ouvir depois. O tema está escrito, creio que é no lado da live em si, desse áudio. E eu estou no meu normal, viu? Uma boa noite, meu nome é Edson Rosa, sou terapeuta holístico. E esse eu vou deixar essa live só no Face, porque eu estou extremamente mediunizado, né, pela psicometria e transmutação com o Crispim, um amigo espiritual, que é o IBG, né, que é uma criança. E os amigos Tanakai, Pai Benedito, Pai José, me solicitaram hoje trazer essa mensagem que vai servir, creio eu, para uma, duas, três, nenhuma, não sei. Deve servir para alguém, para alguma pessoa, acredito que para mim também há de servir de alguma forma. Boa noite para todos, uma boa noite, Solange. Então, como eu estou muito mediunizado, eu não estou incorporado, tá? Mas eu fico assim um pouco alterado. Vocês vão ver que eu vou falar mais calmo. Então, eu estou dando um tempinho assim para vir as ideias endireitar na minha cabeça, para eles começar a me inspirar e eu começar a falar o que é o propósito em si. Então, vamos lá na paz de Deus, que Deus os oriente e que sirva essa live, se assim Deus permitir e há de permitir, para as pessoas que esses amigos não citaram o nome para mim, mas disseram que vai atingir o coração. O café, graças a Deus. Apesar que eu tinha avisado que de vez em quando eu ia fazer isso, ou segundas ou terças-feiras, né? Hoje é segunda. Bom, como vai a criança interior? Como vai a sua força de vontade, a sua esperança, a sua atitude, o seu ímpeto? Como vai a sua garra? Como vai seu bem viver? Como vai seu bem querer? Como vai o seu gostar-se? Como vai o seu admirar? Como vai você se credibilizar por quem você é? Esta é a criança interior que muitas das vezes a gente dispensa e a gente desfaz. Eu vou falar em tom psicoterapêutico, social, humano, fazer uma mistura saudável com as colocações que os amigos estão idealizando e assim intuindo a mim falar. Hum, a criança, a criança interior, não é uma criança de 3, 4 anos como nós já fomos, nós adultos. A criança interior é a fonte viva aonde há a vontade de viver. Mas a vontade de viver da criança não é a mesma vontade de viver do adulto, muitas das vezes materialista, consumista. A vontade de viver de uma criança, para quem já foi, os adultos, creio eu, né, todos nós já passamos por essa fase, é uma vontade de viver o seu agora com esplendor. E eu não estou poetizando, não, mas com o encanto do amanhã de viver sempre a mais, o que agora já está se degustando. Quando nós começamos a perder este tipo de senso tão puro e tão bonito, as coisas da vida que já não são fáceis, que são difíceis, a disputa, a labuta do dia a dia, o trabalho, a violência, os crimes, a fome, as drogas, tudo que nós já sabemos e que nós vemos nessa sociedade, que infelizmente, na grande maioria, é doente. Mas nós fazemos parte dela e nós não podemos fazer vista grossa. E por não fazer vista grossa, eu venho falar para a criança, minha e tua, minha amiga, meu amigo que está aí. O que nós estamos fazendo com essa criança? Essa criança, ela não é desesperançosa, pelo contrário. Ela não é também ansiosa, pelo contrário. Ela não é arredia, pelo contrário. Ela se multiplica na beleza de viver todos os seus dias na esperança.
Muitas pessoas vão ouvir depois este áudio, este vídeo, que eu não estou me defendendo e vão dizer: nossa, o Edson lá talvez ganhou tempo ou perdeu tempo de falar disso. Não entendi ou não senti nada. Não tem problema algum. Eu estou falando para a criança interior de cada um. É essa criança interior que nos dá o desvelo de vivermos dentro, por que não dizer, de uma forma mais leve, de uma forma mais solta, de uma forma mais liberta, de uma forma mais carinhosa e caritativa consigo mesmo. Se falar em termos bem povão mesmo, é essa criança que nos dá o que? A vantagem de viver com a força de vontade aliada com a esperança, que não se desfaz por ser criança da vontade eterna, enquanto assim é, pura por si mesma, renovada por si própria, de se encantar. Dela está na vida, não a vida ser vivida por ela. Essa criança, ela não é louca, ela não é absurda, nem surda nem muda. Essa criança, ela é desnuda, crua, pura, límpida, do alto desleixar que muitas das vezes nós adultos, por deixar de ser criança por dentro, nos desfazemos. É para essa criança que eu estou falando. Para essa criança que precisa para ontem pregar um lápis, desenhar, pintar, dançar, sorrir, brincar, chorar de coisas bobas, tanto de rir e rir até chorar de coisas sérias, porque ela não há de se dirimir, não há de se destruir, não há de se consumir pelo consumismo, pelo estavismo do dia a dia. Eu não estou convidando as crianças que eu estou falando a serem imprudentes, eloquentes, incoerentes, eu apenas estou falando para as crianças sorriem. Meu Deus, nós já nos dormimos chateados e nos acordamos magoados por se acordar e ter que continuar. Continuar porque deixamos de ser criança, deixamos de ter o encanto da esperança, deixamos de ter a admiração pelo que nós somos, pelo que nós fazemos. Nós vivemos no consumismo e no vampirismo. Consumismo, o achismo de que o outro nos impõe. E vampirizamos o lúdico e as ilusões impostas um pelos outros, que assim, de alguma forma, infelizmente, muitas das vezes agressiva, pelo preconceito, pelo julgamento, se escravizam e se fixam. É para essa criança que eu estou conversando. Boa noite a todos. Um bom dia para quem é do dia também lá do Japão. E é para essa criança que nós vamos falar hoje. Edson, como eu posso tratar da minha criança, talvez de algum trauma que eu sofri, talvez de alguma dor que ainda eu nutro, porque eu vivi no meu passado coisas muito ruins. Meu Deus, uma criança que sofre, uma criança que sofre. Uma criança que sofre, olha os processos da África, olha os países de guerra, a gente vê as crianças chorando, sofrendo, mas quando são crianças, logo em seguida, não disfarçadamente, porque elas são puras, entre as bombas, entre as guerras, entre as criminalidades, elas sorriem porque elas não deixam de por dentro acreditar em si. Espero que vocês sintam o que eu estou tentando dizer. Eu não estou dizendo que as crianças são burras, perdão pela palavra, ou são inconsequentes, incoerentes. Nós vivemos aqui no Brasil, onde a nossa maior disputa e guerra, infelizmente, perdão a todos, é ser vaidoso, orgulhista, né? Perdão, orgulhoso e egoísta, e ser consumista. Nós brasileiros temos uma guerra infernal de um querer ser mais do que os outros. E muitas das vezes não ser nem a si mesmo em paz. Essa é a maior guerra, é o meu ponto de vista como terapeuta, não estou julgando ninguém, mas da maioria dos brasileiros. É uma guerra íntima, é uma guerra do adulto quanto à sua criança. É uma guerra do chato, que de muito deixou de sorrir por si, pelo que é, da criança que poderia apenas ser o que se faz bem. Uma boa noite para todos.
e bom dia para cair do dia. Então é essa criança que nós precisamos para ontem resgatar. A criança num adulto que quer ser feliz, ela não vai ficar pulando a amarelinha, jogando dama, jogando pedrinha, jogando fita ou fazendo mímica, não. Mas a criança, ela vai conquistar naquele adulto o que ele é de muito por si mesmo se desfez, os seus talentos. E ter talento, meu Deus, todos os meus amigos do Face, todos os amigos que eu conheço têm. O que é talento, Edson? Não é ser triste. Ninguém tem talento para ser triste, para ser infeliz, para ser arrogante consigo mesmo, para ser pedinte, para ser uma pessoa que muitas das vezes vive a vida em sacrifício. Mas tanta gente tem uma voz tão linda, poderia cantar para outras crianças para fazer bem. Tantas pessoas desenham tão bem, poderiam fazer caricaturas, ou pelo menos fazer gravuras, aguçando no outro a bravura de sonhar também. É para ti, criança. É para essas crianças que eu estou fazendo esse improviso em poesia, metáfora e soneto, para ver se vocês entendem que na vida de vocês eu não me meto, mas apenas eu dou o que é de melhor no meu momento. E o meu momento diz: seja feliz. Bote essa criança para fora, se aflora. Pare de ser tão negativo e rabugento. Os tiroteios e bombardeios, os olhos gordos, as mandingas, feitiçarias, maldizeres, energias negativas afetam a carcaça por fora e ela se envelhece com o romper da aurora. Mas a criança, por dentro dessa carcaça, que se tem bem, se tem gente envolvente com outra gente que se faz prudente, tendo o sorriso como seu escudo, tendo a meditação na reflexão através do que nós podemos chamar do auto-perdão, que se chama compaixão, que é o que nós oferecemos aos outros. É essa criança que todo dia vive hoje, dia e noite, na agonia de se sentir amarrada e esmagada. Porque nós vivemos muitas vezes numa certa mesquinhez. Numa mesquinhez que nos deixa incoerentes. Reclamando da política, reclamando do jogo do futebol, reclamando dos peraltas, dos bandidos, das faltas. Mas quando é que nós vamos apontar o dedo na escola da vida que nos chama todo dia, quando nos acordamos e dizemos presente, deixei de ser ausente, estou sã de consciência, vou começar a me amar como gente. É esse dedinho nessa escola que nós precisamos tocar, olhar, admirar e se amar. É essa criança que precisa para ontem se despertar e acordar. Mas, pô, bem, ainda mal falei nada. A conversa começa agora. Você vai continuar reclamando? Vai continuar empurrando com a barriga as tuas feridas, as tuas mesmices, os teus custusminhos, cosmizinhos dos mis? Vai continuar reclamando para o espelho, reclamando para todos que o mundo é imperfeito e você, perdão pela palavra, pode ser um desgraçado que se faz de roubado porque é injustiçado? E assim se tem sempre enganado e tem que ter muito cuidado, porque o mundo é mentiroso, o mundo é falsário. Meu Deus, uma criança feliz não pensa assim. Ela entende que a maldade existe, mas a bondade, ela se possui. E por ela possuir essa bondade, ela pode fazer a diferença sim, na maldade que não é dela, mas na maldade que talvez possa ser minha ou talvez possa ser sua, dando o exemplo, fazendo o experimento da experiência de dizer presente, estou aqui, ciente de quem sou. Não tenho nada a ver com isso. Meus amigos, é a criança que decide ser feliz. O nosso adulto, a sociedade está doente. Vive nessa eloquência imprudente de achar que viver em sã consciência é disputar lugar. De que ser feliz é possuir muito. E de que ser grandioso é marcar o seu nome e gravar na história que só fez.
A criança apenas é porque é. O passado dela foi e está sendo e será, porque a criança deixa estar, ela apenas brinca vivendo, porque ela frui no seu bem-estar. Este bem-estar de uma criança, rabugice nenhuma tira. Agora, para o ser humano doente, que é de muito, amarrou a esperança que é sua criança, amarrou numa cadeira da eloquência, por falta de prudência, infelizmente até mesmo hoje por conveniência, cortando ela as atitudes, tornando um ser rude, vingativo, mesquinho, mentiroso, enganador, conveniente, imprudente, eloquente, teimoso. Isso não é coisa de criança. Isso é coisa de gente adulta, que há de muito o corpo está apenas amadurecendo, mas a falta de vontade de viver há de muito é zumbi, envelheceu, morreu e não sabe. Então devemos despertar, germinar por dentro essa criança. Seja um bandista, em nome de Oxalá. Tu és evangélico, reze para o Espírito Santo. Não tem problema algum. Reze para Deus, reze para você mesmo. Ore em nome da criança, de Olorum. Ore, apenas ore. E que Mamãe Oxum nos abençoe. Ser criança na falange de São Cosme e Damião não é só comer doce, não. É ter todo dia da disputa, não uma briga, mas apenas parte da brincadeira da boa conduta. E que essa conduta se faça no grande picadeiro da vida, não palhaçada, mas um grande circo de alegria, aonde o diferente não se diferencia por apenas se fazer de outro jeito, mas apenas nos agracia com algo não igual, mas na essência parecido, nos tornando cada vez mais um com o outro normal. Essa é a diferença de ser criança. Ela vê maldade sim, só que ela não se importa puxando para si e tendo rente a minha criança para mim. Espero eu, para vocês também não. Já o adulto, muitas vezes descuidado, puxa para si, quer brigar, rosna, briga. E assim acontece o que está. Vivemos numa sociedade que está cada vez mais doente, deixando essa criança lá, espremidinha, desabrigada, sem teto, vive na chuva, vive no relento. Lá de vez em quando tem lampejos de momento de felicidade misturada com alegria, quando está no envolvimento com os outros. Agora, quando o adulto está apenas solitário, sozinho, mas solidário, assim deveria consigo mesmo, está lá a criança aos prantos, sofrendo. É essa criança que necessita despertar. É essa criança que necessita se amar. Muitas pessoas me procuraram nesses 3 dias que se passaram, perguntando para mim, pessoas depressivas, obviamente eu não vou falar o nome, que não aguentavam mais viver a própria vida. O melhor remédio para um depressivo são pílulas de criança. Pílulas de rejuvenescimento no envolvimento de viver a sua própria vida. Essas pílulas não se fabricam, mas está lá dentro da caixinha coração, da expressão viva da esperança. Está lá, todos têm, até que digam que não. Que a atitude se renova. Não é fácil, não. Tem todos os problemas de hormônio, tem todos os problemas orgânicos, tem todos os problemas sociais, tem todos os problemas de vida. Mas a criança, ela liga sim para isso. Mas ela se liga muito mais no envolvimento de viver de bem a sua própria vida. Então é para essa criança que nós devemos dar bola. Quem está depressivo,
Ande não só no outro lado da rua, mas troque os passos, pule de um pé só. Ande apenas com a cabeça erguida, e se andar de cabeça baixa, conte as formiguinhas, conte as pedrinhas, mas deixe de pensar o que é de negativo. Sabemos que existe, sabemos que acontece. A criança também sabe. Mas ela não vai dar valor a esse tipo de rancor. A criança não se cega perante a dor. A criança apenas tem a força de vontade de escolher-se no amor. A criança, ela sabe muito bem o que fazer quando ela renasce num ser que a carcaça já está velha. Quando isso acontece, a criança, tendo amor, renova os ideais. Como diz uma grande entidade jumirim, tendo a cada um como ideia. E ela, se tendo como ideia, ela se faz assim, sempre para frente, sempre prudente, sempre eloquente, sempre envolvente, sempre feliz. O corpo que envelhece chora, sente frio, vira pó, alguns até evapora. Agora essa criança floresce, germina e se engrandece. Não estou falando de espírito, não. Estou falando de amor no seu coração. Tratar da sua criança é procurar os seus talentos, tendo um bom envolvimento a princípio de nós mesmos, com nós próprios por dentro. Muito obrigado a todos. Estou aqui me segurando emocionado com Crispim, e que Deus nosso Senhor abençoe a todos vocês nesta poesia em metáfora, em conversa, e que cada um colha um pouquinho desses 23 minutos que vai fechar, creio eu, dessa conversa que eu tive com vocês. A criança precisa do medicamento do agora. A criança se medica do agora. Ela não desfaz do amanhã, ela não se desfaz nem do ontem, mas ela se renova no crescente do encanto, do momento que vive. É isso que a gente vai perdendo, infelizmente, aos poucos. Meus amigos, a vida não é fácil para ninguém. O mal que vem lá fora não nos tira o benefício de ser criança que nós temos por dentro. É nós que nos negamos vivermos joviais, jovens, cheios de atitude, sendo a ideia do momento renovadora por amor próprio e por ser criança que germina para fora. Tá bom? Uma boa noite, muito obrigado. Valeu. Obrigado a todos. Boa noite a todos, viu? Boa noite, obrigado. Valeu.